O B, a gente fala B, né? Sim, B. Vamos começar já falando o que que é a psicomotricidade relacional. Então, ela é uma parte, assim, uma área da psicomotricidade que se ampliou para o relacional. Então, é um método de trabalho que proporciona às pessoas, crianças, jovens e adultos, a se reconhecerem melhor, reconhecer seus desejos, suas angústias, seus medos, seus fantasmas, a gente chama muito, e tudo isso acontece pela relação. Então, pela relação consigo mesma, pela relação com os outros, pela relação com o espaço, pela relação com os objetos. E tudo isso acontece por meio do brincar espontâneo. Às vezes a definição é meio confusa. Eu gosto muito de explicar como acontece essa dinâmica da sessão, porque fica muito mais fácil de entender, né? Não sei se eu posso já Claro, pode falar emendar porque a gente quer saber o que isso, que é. e é bacana, assim, como você também não conhece, o Sim, que você tiver de dúvida, vai perguntando, porque também claro. devem ser as dúvidas de tantas Sim, outras eu tenho várias. mães. Sim, sim, pode. Então, esse trabalho acontece dentro de uma sala vazia. Nós temos só um tapete e os materiais. A gente trabalha com alguns materiais clássicos, que a gente chama materiais clássicos da psicomotricidade relacional, que é conhecido de todos, de todas as pessoas. São bolas, cordas, bambolês, aqueles bastões de piscina, macarrão de piscina, a gente corta no meio e a gente chama isso de bastão. Caixas de supermercado, caixas de papelão, retalhos, tecidos e jornal. Esses são os 7 materiais clássicos que a gente brinca. Então, dentro desse espaço, que é uma sala vazia, nós temos um tapete e a primeira coisa que a gente faz na sessão, a gente chama de sessão, é ir ao tapete para o que nós chamamos de roda de novidade. Então, nesse espaço, a criança vai falar. É um espaço que eu gosto de dizer que a criança tem a oportunidade de falar e também de ouvir, de aprender a falar de si e também ouvir a fala dos outros. Então, já nesse momento, você observa muita coisa. Como é que a gente faz essa leitura? Então, a criança que chega e senta no meio do tapete. A criança que chega e senta do ladinho do adulto. Não tem condução, Não tem é o condução. livre, é o espontâneo. A condução é: vamos sentar para quais são as novidades. Uhum. Essa é a condução. E aí é interessante porque tem crianças que conseguem falar de si. Ai, a minha novidade é que eu recebi um bilhete da escola porque eu briguei com meu amigo. Isso é uma criança que já consegue falar de si. Tem crianças que falam: Ah, eu tenho uma novidade. A minha amiga ganhou um presente lá do aniversário dela. Não tem nada a ver com ela. Tem a ver com um terceiro. Tem crianças que não falam: Eu não tenho novidade. Tem crianças que dizem: Eu tenho, mas eu não quero falar porque eu tenho vergonha. Então, é um universo de possibilidades só nesse momento. E a gente aceita, acolhe. Um dos principais fatores do trabalho é o não julgamento, a aceitação e o não julgamento. Então, você vai lidando com essas novidades para que a criança se aceite, se sinta aceita nesse espaço. Sim. E para quem que é essa condição, Bia? Eu acho que em que situação que as crianças podem participar dessa atividade, né?
Das crianças? Quais são Sim. as dificuldades Não, que situação e condição que a gente oferece essa atividade para que tipo de criança, tipo de transtornos, né, que a gente pode oferecer? Ai, Ou é para olha, qualquer criança? olha, eu vou contar uma coisa que eu acho assim, quando o Bia Brincar abriu, foi um acaso, porque eu era coordenadora de uma academia de balé. Uhum. E eu, numa conversa com o diretor nossa, eu estava amando, e eu disse que eu sentia muitas saudades das crianças. Eu fazia esse trabalho na escola, dei um tempo da escola, e ele falou: não, use uma sala aqui para você desenvolver teu trabalho. Daí eu falei, mas isso não é balé. Daí ele falou, não tem problema. Daí eu falei, eu vou aceitar crianças, qualquer tipo de criança. Tenha ela um transtorno do espectro autista, tenha ela só medo, tenha ela qualquer que seja a dificuldade que ela esteja apresentando. Então, eu não vejo restrições das dificuldades, a não ser assim. Eu já passei por avaliações com TEA, por exemplo, crianças autistas. Existe uma gama de profissionais que trabalham com autistas. E tem a psicomotricidade relacional para ela poder trabalhar com autista, ele precisa estar num ponto certo para isso. Às vezes, quando ele ainda não é verbal, ou quando ele não Por isso, consegue. acompanhamento com outros profissionais, a Por fono, a isso, TO, né, então exatamente. tem outras. É. Então, eu já atendi crianças que não eram esse tipo de trabalho que ia ajudar, né, e contribuir com o bom desenvolvimento. Mas se eu percebo isso na avaliação, foram poucas crianças que passaram por mim que eu disse, olha, teve uma criança que eu disse, ele só precisa de alguém que cuide do da escola, da organização escolar dele. Daí colocamos uma professora particular que ia na casa 2 vezes por semana, enfim, a dinâmica daquela família precisava disso, né? Mas ele Olha, a não gente que é leigo precisava nesse da assunto, relacional. realmente, não tem como. Eu imaginava que era nesse sentido. E agora você está, né, me falando que Sim, são para crianças que têm medo, que têm outros tipos outros de tipos. dificuldades de se relacionar, inclusive, E né? sim, exatamente. São Então é crianças que para todo e têm qualquer tipo de criança, a todo, psicomotricidade relacional. todo e qualquer tipo de criança. E isso é interessante, porque Muito. como eu estava falando, né? Quando a gente entra nesse espaço, nessa roda de novidades, é um trabalho feito em grupo. Então, vão ter lá grupos de 5, 6 crianças, eles vão ter que ouvir. A regra é assim, gente, quando um fala, o outro ouve, Sim. né? Então, eles têm essa possibilidade de ouvir o outro, de entender como é o funcionamento, o que o outro sente. Isso contribui até para o desenvolvimento individual das crianças, de cada um, né? A hora que você consegue se colocar no lugar do outro.